Fala pessoal, tudo bem? João Paulo Melo para mais um Juris Talk. Hoje um tema muito especial. Vamos falar sobre inteligência artificial e monitoramento ambiental, os aspectos jurídicos e éticos dessa temática. Hoje eu trago um convidado muito especial também, professor Carlos Sérgio Gugel, especialista em direito ambiental, professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, advogado, amante da fotografia, já me declarou aqui, natalense, tem realmente muito a contribuir com essa temática hoje. E ele fez um movimento muito interessante, fez com que a gente viesse de terno para exatamente recebê-lo aqui. Professor, muito bem-vindo ao Juris Talk, já faz parte do programa, já tem um espaço no nosso portal, através de uma coluna fantástica. Sim. E o objetivo de hoje aqui é exatamente conhecê-lo um pouco mais e a gente falar um pouco dessa temática do direito ambiental, do monitoramento, da inteligência artificial, que eu sei que é muito importante. Então, seja bem-vindo. E, inicialmente, eu sempre faço as considerações e trago para a audiência a ideia de quem é o professor Carlos Sérgio Gugel. Muito bem, agradeço aí a possibilidade de estar aqui com vocês para falar sobre temas importantíssimos. A inteligência artificial, ela hoje é o tema da vez, né? Nós precisamos refletir muito sobre a importância dessa tecnologia para a defesa ambiental, para o monitoramento, né? E Carlos Sérgio é um professor, é um geógrafo, né? É um amante do ambiente, da natureza, né? Um admirador das paisagens. Não é à toa que eu gosto de fotografia. Eu disse que gosto de fotografia, tenho fotografia como um hobby, mas como um hobby futuro. É algo que eu ainda quero investir. Eu gosto muito de observar a natureza, gosto muito, e sei que isso inclusive é um hobby oficial, né? Ser ornitólogo, você fotografar pássaros, eu acho muito bonito, eu acho que a natureza, especialmente os pássaros, é algo assim que me chama muita atenção, me faz refletir sobre a grandeza de Deus, porque eu acho muito bonito tudo que tem no ambiente em equilíbrio, né? É fantástico, realmente. E a gente tem uma realidade aqui, né, no nosso estado, na nossa cidade, né, de uma beleza cênica absurda, né? Na natureza de Natal e do Rio Grande do Norte traz realmente vários elementos que nos deixam muito felizes. Eu queria que você contasse um pouco, acabei não apresentando corretamente, né, mas o professor Carlos Sérgio também é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutor pela Universidade de Lisboa, né? Então, esse momento, esse estágio, né, vamos dizer assim, essa etapa da sua vida, é algo, por exemplo, que interessa muita gente. Eu queria que você contasse um pouco da história desse transcurso de mestrado e doutorado, como é que foi isso? Como é que foi, por exemplo, também sair da geografia e ir para o direito? Eu acho que são temas que podem nos ajudar aqui a construir, a ter essa consciência de jornada que eu sei que é importante. Bom, eu fui parar na geografia por interesse, né? Eu cheguei naquele curso e fui me surpreendendo cada vez mais. Eu amo a geografia ainda hoje. Eu não sou um ex-geógrafo, eu sou geógrafo, né? Concluí o curso, tive uma oportunidade de juntamente com alguns colegas, nós trabalhamos com consultoria ambiental. Nós tínhamos uma empresa de consultoria ambiental, ela não existe mais hoje. Mas foi muito bom a oportunidade de trabalhar com a geografia de uma forma diferente, porque antes as pessoas trabalhavam com a geografia apenas ensinando. Claro que eu não estou desmerecendo quem ensina a geografia, acho importantíssimo, né? Tanto a geografia física, a geografia humana, mas eu, juntamente com alguns colegas, nós tivemos essa visão de trabalhar com a geografia através da consultoria. Foi uma experiência muito interessante, né? Então, depois... Mas foi a partir do curso de geografia que eu despertei interesse pelo direito ambiental. E o direito ambiental me levou ao direito. Que interessante. Então, foi primeiro veio a ideia do direito ambiental, depois veio o direito. Primeiro veio o direito ambiental e depois... O direito ambiental me levou para o direito. Que massa. Né? Então, assim, algo que, no meu ambiente familiar, o meu pai foi juiz de direito, né? A minha mãe ela é procuradora de justiça aposentada. Eu tenho uma irmã
que ela é promotora de justiça no estado da Paraíba, né? Então tem esse ambiente. Já existe uma origem realmente, exato, uma tradição familiar. Tradição familiar. Eu tenho um irmão que é empresário, que aí ele resolveu empreender na área de alimentação, né? E aí ele tem um restaurante, tem vários, né? Então, mas assim, a nossa base jurídica em casa era muito forte, né? Então, isso, de certa forma, me ajudou, né? Mas eu fui apresentado à obra do professor Paulo Afonso Leme Machado por uma professora do curso de Geografia chamada Socorro. A professora Socorro Martins, né? Que, infelizmente, não está mais entre nós, né? Recentemente. Partiu, mas ela me indicou essa obra e eu tomei conhecimento e comecei a ler e comecei a me interessar e aquilo me levou ao direito de uma forma mais clara, né? Que interessante, né? Você já entrou então no curso com esse olhar, vamos dizer assim, para o direito, né? Que imagina, na época, né? A gente está falando que isso 2099, 98. Isso. Você já entrou com essa vertente, com conhecimento técnico na área ambiental, né? Então, isso já ajuda bastante, né? Normalmente, a gente tem ali nos primeiros anos do curso de Direito alunos que não têm já essa vocação. E aí você fez o curso exatamente já olhando para esse aspecto ambiental, né? Eu entrei no curso de Geografia no ano de 95, entrei no curso de Direito no ano de 97, tranquei o curso para terminar a Geografia, eu não quis abandonar o curso de Geografia, muito pelo contrário, ele me acrescentava muito e ainda acrescenta. Que legal. Então, eu concluí o curso de Geografia, depois retornei para o curso de Direito, concluí o curso de Direito já aí na fase final do curso de Direito, eu já estagiei numa promotoria do meio ambiente aqui da cidade de Natal, depois tive uma experiência com um colega advogado, também no escritório, né? E sempre focado no direito ambiental, né? Depois ingressei na universidade como professor e já me firmei nessa cadeira de direito ambiental até hoje, né? Então, que maravilha. E aí o mestrado também foi nessa área de direito ambiental? A minha especialização foi em direito ambiental, o meu mestrado foi em direito ambiental. E aí eu fui para Portugal com a ideia de fazer um doutorado em direito ambiental, mas eu fui desafiado. Quando eu cheguei lá, um professor da faculdade, ele perguntou para cada um dos presentes o que cada um queria tratar e por quê, né? E eu falei que queria tratar do tema ambiental, porque já tinha uma certa história. Ele desafiou a gente a aproveitar o contexto de estar em um lugar diferente e estudar algo diferente. Eu disse, tá, tudo bem, eu posso estudar algo diferente, mas desde que não seja muito diferente. Aí eu fui para o direito urbanístico e pesquisei o direito urbanístico, que está, obviamente, associado ao direito ambiental, né? E também o direito urbanístico, ele tem uma relação muito forte com a geografia urbana. Aí isso me aproximou ainda mais, né? Você vê que os conhecimentos estão todos interconectados, né? Então, tem muito lastro aí, né? Você sair da geografia, passar pelo direito ambiental, fazer um curso já com esse olhar, depois ir para o mestrado na busca do direito ambiental e fazer esse pequeno desvio de rota para o direito urbanístico, né? Que no final, na minha humilde leitura, é muito imbricado, ou seja, não tem nem como... Claro, a gente vai ter, sim, na ciência, né, nos ramos do direito, alguns pontos que não vão se conectar, mas a maior parte se conecta bastante, né? Claro. Ou seja, tem essa ideia, né? E é algo realmente que faz o ecossistema de uma forma geral, né? O direito, por exemplo, a gente comentando outro dia, né? O direito imobiliário tem também essas conexões com o direito urbanístico, com o direito ambiental e outros direitos que vão estar interconectados. Nesse momento, aí é só um cortezinho, porque é curiosidade e eu sei que a nossa audiência também vai ter. Como é esse ambiente de um doutorado lá em Portugal? Eu sei que é um ponto que dentro da história chama muita atenção, né? Dá validade, né? Ou seja, você é reconhecido no nosso sistema como uma autoridade em razão disso, né? Em razão do doutorado e em razão do doutorado num país como Portugal. Como é que é isso? Diga aí um pouquinho pra gente. Essa experiência foi muito rica. Desde criança eu já tinha vontade de conhecer Portugal, né? Então, quando eu
quando eu concluí o curso de mestrado aqui, soube de um congresso em Coimbra, né, que estava acontecendo e mandei um trabalho, né? E na época eu era bolsista da ANP com o professor Ianco, né? E mandei esse trabalho para um evento de geografia e tudo mais. Trouxe uma discussão jurídica ambiental e ele foi aprovado. E eu fui a Portugal, né? Tanto eu como o professor também, que me acompanhou. E aí ele me apresentou Portugal, porque já conhecia. E eu gostei do lugar e despertei interesse pelo estudo em Portugal. Até porque, à medida que eu estudava, eu descobria que o direito brasileiro se inspirou muito no direito português. Na verdade, há uma relação de troca entre o Brasil e Portugal. Eu gosto muito de história também. Uhum. Né? Então, o Brasil tem um diálogo constitucional com Portugal. Né? O Brasil tornou-se independente, né? Em 1822. Era o ano da Constituição que estava sendo discutida em Portugal, né? E aí, em 1824, o Brasil teve sua primeira Constituição, já com a influência da Constituição portuguesa, né, com um viés mais liberal. A Constituição de 1824 já inspirou outra Constituição portuguesa, então, e por aí vai. Então, à medida que eu fui estudando, eu vi que há uma relação muito forte entre Brasil e Portugal, do ponto de vista jurídico, e eu quis me aprofundar nisso, né? Tanto que fui a Portugal, estudei o direito urbanístico português, percebi que o direito urbanístico português ele é muito mais amplo, muito mais regulado do que o direito urbanístico no Brasil, o que, em relação ao direito ambiental, acontece o inverso. O Brasil tem muito mais regulação em direito ambiental do que em Portugal. Mas Portugal, do ponto de vista urbanístico, tem muito mais estudos, muito mais experiências do que o Brasil. Então, eu disse, então eu vou estudar o direito urbanístico português para ver o que é que funciona lá e refletir sobre a possibilidade de trazermos um pouco dessas ideias para o Brasil. E fruto disso foi, além da minha tese, uma obra, né, que ela está apresentada ao público aí em 2 volumes, o Direito Urbanístico Luso-Brasileiro, onde eu fiz um estudo da experiência portuguesa e brasileira, que está indo, inclusive, agora para a 2ª edição. Que maravilha, que maravilha. E aí os desafios são inúmeros, né? Ou seja, tem uma academia, né, de jurídica portuguesa muito mais madura, eu imagino, né? As universidades portuguesas também são conhecidas por ter um acesso mais facilitado, mas uma saída muito dificultada, né? Então, como é que foi isso? Ou seja, você entrou de uma forma tranquila e teve essa dificuldade da saída? Sim. Na verdade, a gente não sabe se foi tranquila a entrada, mas eu enviei, na verdade, me submeti ao processo de seleção, enviei o meu projeto de pesquisa, enviei a documentação. Eu considero até que a parte mais difícil foi conseguir cumprir com as exigências de envio de documentação. Sempre, né? A parte burocrática foi a mais difícil do processo. Essa é uma herança que a gente tem também, né? Que também é muito burocrático também. Exatamente. E aí eles fazem uma análise do projeto, vê se algum professor se interessa por aquela temática, e aí eles decidem quem entra, quem não entra. Por isso que eu digo, a gente não sabe se é fácil, se é difícil. Entendi. Porque a gente submete o que é necessário e eles fazem a seleção. Mas você chega lá já sem saber quem é que vai ser o seu futuro orientador, né? Porque a preocupação maior deles é com a nossa vivência no ambiente universitário. Eu acho que isso é uma grande riqueza, algo que eu nunca vou esquecer, é que os professores e alunos, eles vivem uma universidade de uma forma muito mais intensa, eles passam o dia inteiro lá. Eles chegam pela manhã e só saem à noite. Que maravilha. Né? Até os professores que têm uma outra atividade ficam ali como se fosse sua casa e vão para o trabalho e depois voltam para a universidade. Então, eles vivem aquilo. Né? É um ambiente mesmo. Um ambiente, né? Você almoça, você vai jantar ali, você está vivendo o ambiente universitário. Eu acho que tem muito a ver, inclusive é de onde a gente tira essa tradição. Eu sempre coloco a ideia de que realmente a universidade que tem o motivo pelo qual o nome, né, de universo, né, ou seja, é um universo diferente do conhecimento, né, onde a gente vai imergir e buscar
esse conhecimento através da leitura, da reflexão, do diálogo, do debate, do que seja, né? Verdade. Muito bacana, realmente. E eu não tive a oportunidade de estudar lá ainda, né? Vou botar ainda, porque pode ser que um dia venha, mas eu vejo exatamente esse elemento de maturidade, né? De se entender a função da universidade dentro do sistema de uma sociedade madura como é a sociedade portuguesa também, né? Mas eu vou tergiversar um pouquinho, eu vou fazer uma pergunta seguinte. Nessa sua tergiversação provocada pelos professores, o que é que você acha que a gente tem de necessidade de amadurecimento do nosso direito urbanístico? Ou seja, o que é que o Brasil pode beber dentro dessa perspectiva, já que, né, eles mergulham muito mais no direito urbanístico lá? O que é que a gente pode beber dentro do nosso direito urbanístico? Ou seja, o que é que as nossas cidades, nossos vereadores, nossos prefeitos podem beber de uma forma que realmente a gente melhore essa questão da ordenação da cidade? De fato, você vai para cidades como Lisboa e Coimbra, etc., vocês vão ver outra realidade. Eu sei que a gente tem as dificuldades sociais, a gente não é um país rico, mas como é que a gente pode melhorar a partir dessa leitura que você fez do comparativo de direito urbanístico? Melhorando a segurança, melhorando a mobilidade urbana, né? Eu consigo identificar gargalos na nossa cidade de Natal, no Brasil, nas principais cidades do Brasil. Os modais de mobilidade urbana muitas vezes estão desconectados, e é importante que haja uma integração desses modais, ferroviário, rodoviário, VLT, BRT, táxi, né, sistema, veículos de transporte de crianças, ambulâncias. Então, é importante que se possa criar uma estrutura que permita às pessoas terem mais liberdade nas cidades. Liberdade para você fazer uma caminhada, uma simples caminhada, sem ter medo de ser assaltado, né? Sem ter medo de você sei lá, ser surpreendido de uma forma negativa, né? Eu lembro que uma vez eu estava embarcando para Portugal e estava conversando com uma pessoa na fila do embarque, e ele me disse: preste atenção numa coisa, meu filho. Eu posso dizer para vocês que nós somos a geração das pessoas que não têm foto nas ruas aqui no Brasil. Porque as pessoas têm medo de sacar o seu celular na rua para tirar uma foto no monumento, na Praça Cívica, para tirar uma foto em Ponta Negra, num local, porque ele não sabe se vai ser furtado, roubado, né? E aí, o que é que a gente vive? A gente vive uma realidade que você tem que ficar enclausurado num ambiente controlado, num condomínio fechado, num shopping, em algum ambiente, para você poder se sentir seguro. Então, as suas fotos são nesses ambientes fechados e não na rua. Faz sentido o que ele está falando, infelizmente. A gente entra de novo, né? O grande problema, na realidade, é essa interconexão com a segurança, né? Não tem como, né? Mas, enfim, eu acho que é um ponto de se refletir nessa ideia do direito urbanístico, porque é onde a gente, né, habita, né? E o habitat do ser humano é algo que precisa ser relevante, né? Aí entramos, então, no direito ambiental, né? Que é exatamente conectado com o direito urbanístico, né? O tema que a gente propôs, né, para discutir, eu acho que é o ponto da nossa conversa hoje principal, é inteligência artificial e monitoramento ambiental. Como é que esses dois elementos se relacionam? Como é que você vê a inteligência artificial, o que é, na realidade, para muitos que estão nos ouvindo aqui, nos escutando, nos vendo, o que é o que é inteligência artificial na sua visão e o que é monitoramento ambiental e como eles se relacionam? Bom, a inteligência artificial é uma verdadeira revolução, né? Nós não sabemos ainda da dimensão disso tudo. A gente não sabe onde é que isso vai parar, na verdade. É algo, ao mesmo tempo, fascinante e assustador, né? Mas, de toda forma, é uma realidade, né? Nós não podemos ignorar que a inteligência artificial está aí e nós precisamos usá-la da melhor forma possível, né? E a inteligência artificial ela pode ser muito útil nos processos de monitoramento, de controle ambiental, até mesmo do licenciamento ambiental. Nós temos no nosso país uma legislação ambiental muito ampla, muito ampla. Eu diria até que se alguém que não conhecesse o Brasil, nunca tivesse ouvido falar do Brasil, alguém que tivesse até talvez em outro planeta, né,
e se lesse todo o conjunto da legislação ambiental brasileira e dizer, rapaz, eu quero morar nesse lugar, que esse lugar é maravilhoso, é perfeito, tudo é lindo, tudo é sustentável, as pessoas são responsáveis, as pessoas têm compromisso social, ambiental e tal. Mas nós sabemos que, na prática, esse grande conjunto de regulações, ele acaba gerando alguns problemas de interpretação, problemas de aplicação, e a inteligência artificial pode nos ajudar a aplicar melhor aquilo que nós já temos à disposição. É algo que pode ajudar na resolução dos processos de gestão nos órgãos ambientais, pode nos ajudar no que diz respeito a simulações, projeções de aplicação da legislação ambiental no futuro, pode também nos ajudar a entender como caminha o futuro da legislação aqui no Brasil e no mundo, né? Nós sabemos que o Brasil se inspira em alguns países, né? E quando se fala em política ambiental, o Brasil se inspira nos Estados Unidos, o Brasil se inspira na Espanha, o Brasil se inspira em Portugal. Então, a inteligência artificial pode nos ajudar a compreender e a entender como está acontecendo a dinâmica legislativa nesses outros países, o que quer dizer que futuramente pode ser que isso venha para cá, né? Então, a inteligência artificial ela pode ser muito útil a conhecer o direito e também como ferramenta de controle ambiental. E o monitoramento é um dos tipos de controle que nós temos. Fantástico. Eu particularmente, eu tenho me deixa muito feliz ver o movimento, tá? Eu acho que é um salto, de fato, a inteligência artificial, ela gera um salto dentro da nossa sociedade, né? Óbvio, como todo, né, ser humano maduro, cabelos brancos, etc., sabemos que tem aspectos positivos e negativos, né? Então a gente traz aí já uma consciência de que é uma ferramenta ainda, vamos dizer assim, razoavelmente desconhecida, né? A capacidade da inteligência artificial, do potencial que ela tem, o que é que ela pode fazer, tem uma zona muito grande de mistério dentro da lógica de que se a evolução ela é acelerada desse ponto, onde a gente vai parar, né? Qual a ideia do fim dessa inteligência artificial? Mas, ao mesmo tempo, né, como você bem colocou, é uma realidade. E na condição de realidade, existem aspectos muito positivos, né? Então, perceber, por exemplo, né, que, fazendo aqui uma tergiversação, né, você pode ter uma base de dados hoje do mundo, monitorada via satélite e analisada por IA em tempo real. Ou seja, você entra num Google Earth da vida, vai estar lá todas as imagens, né, abertas de onde você quiser. E aí, se você tem uma inteligência monitorando aquilo, você tem como monitorar ambientalmente eventuais queimadas, coisas que queimadas, destruição, desmatamento, etc., que vão gerar repercussão no direito ambiental, né? Essa questão, por exemplo, monitoramento de legislação, enfim, eu realmente vejo como muitos elementos de potencialidade essa questão da inteligência artificial. Mas eu queria que você, se você puder, trazer algum exemplo prático sobre a perspectiva de desmatamento, controle de poluição, alguma espécie de extinção, né, que também tem a ver, o direito ambiental também fala nesse sentido. Como é que você... o que é que a IA já vem fazendo? A IA, ela tem sido aplicada, mas de forma ainda muito... Eu considero que a IA tem sido melhor explorada pelo setor privado. O setor público ainda precisa passar por esse processo de revolução tecnológica. É um caminho sem volta, mas nós não temos ainda regulação da inteligência artificial no Brasil. Tem um projeto de lei, estava até pesquisando sobre isso, projeto de lei número 2.338 de 2023. Esse projeto ainda está em curso. Nós não temos ainda uma regulação específica para a inteligência artificial no Brasil
E essa regulação, ela pode ajudar a estabelecer limites, responsabilidades, e com isso definido, o poder público pode utilizar como uma política oficial, né? E isso pode ajudar muito a monitorar a evolução de quadros de desmatamento, a fiscalizar a execução de condicionantes ambientais em licenças, né? Então, pode também ajudar a interpretar as imagens de satélites que estão ali o tempo todo e, diante de qualquer ameaça ou qualquer tipo de alteração, a inteligência artificial já pode comunicar, né, o setor responsável pela fiscalização para que possa haver uma intervenção. Eu digo assim, imagine o que é. Eu lembro que uma vez eu estava indo para os Estados Unidos e eu estava passando pela... Era de dia e eu estava passando pela floresta amazônica. E aí eu sabia que eu estava começando a passar pela floresta amazônica. Eu, como um curioso, estava na janela vendo tudo aquilo. E aí eu fiquei lá observando e era aquela imensidão, parecia um mar verde. E aqueles rios cor de chocolate ali, né? Aquela coisa bonita, aquele universo. Eu sei que eu cochilei no avião. Quando eu acordei, eu fui ver, eu ainda estava passando pela floresta amazônica. É um universo enorme, né? Como é que você consegue monitorar isso? Se não for através da tecnologia. Verdade. Se não for através de um sistema que permita uma fiscalização. Porque o resto já faz de conta. O resto é tentar enxugar um bloco de gelo com um pedacinho de um guardanapo, né? Então, é importante que se tenha o uso adequado da inteligência artificial para melhorar essa fiscalização. Eu tenho um ponto que é algo que está dentro do meu espectro, né, mais liberal e mais conservador, na ideia de que essa questão da regulação ela tende a ser muitas vezes inócua. Por quê? Né? A gente vem de uma realidade, você imagina, né? A velocidade que a inteligência artificial hoje tem. Então, vamos falar de um chat GPT da vida. Né? Então, está lá disponível, eu vou lá diariamente, todo mundo, de forma gratuita, vai imputando dados. Sim. E informações enfim, coisas que não deveriam estar lá também, porque são dados sensíveis, contrários à legislação já atual, etc. E as pessoas voluntariamente, até por não conhecerem as consequências totais da IA, vão fazendo isso. E aí, nós já temos 2 anos, talvez, 3 anos, eu não lembro agora, acho que vai fazer 3 anos agora, que está no mercado, abertamente, quase todo mundo usa, etc. E nós não temos legislação sobre isso. Aliás, a gente não tem nem sequer educação sobre isso. E aí fica o Estado, realmente, enquanto legislador, patinando ainda. É claro que a gente eu não sou contrário à legislação, até porque existem determinadas práticas que precisam ser realmente punidas, penalizadas. Mas eu acho que fica muito a reboque, né? E você falou um ponto, né, da agilidade da iniciativa privada, né? Isso é fato, né? A gente tem uma iniciativa privada mais ágil do que o Estado, mas a lógica ainda, e aí esse é o ponto que eu queria explorar um pouco mais, como é que a iniciativa privada pode mergulhar, né, dentro dessa IA, né? E ao mergulhar dentro dessa IA, ela ancorar-se dentro do direito ambiental, respeitando a legislação. O que é que pode ser feito na iniciativa privada que gere realmente esse respaldo, de modo, por exemplo, que o empreendedor, o investidor, o loteador, o incorporador sinta segurança de estar tramitando os seus projetos dentro do direito brasileiro, por exemplo? Excelente, excelente. Sua pergunta, ela complementa, ela acaba permitindo a paridade de armas em relação ao que eu acabei de falar em favor do Estado, certo? O Estado, a inteligência artificial pode muito ajudar o Estado na sua tarefa de realizar uma fiscalização ambiental ou um monitoramento ou um controle mais efetivo. Mas a iniciativa privada, ela precisa também utilizar esses instrumentos. Claro que um instrumento, ele não é
ele não é utilizado de forma aleatória. É necessário que alguém dê o comando certo, é necessário que alguém saiba utilizar, é necessário que alguém saiba interpretar as informações que são passadas através da inteligência artificial, né? E nesse sentido é que nós conseguimos ressaltar a importância de profissionais, tanto do meio jurídico, advogados, né, especializados nessa área, que entendam essa linguagem ambiental, né, mas outros profissionais também, geólogos, geógrafos, biólogos, né, pessoas que possam, de alguma forma, permitir que nós possamos ter uma visão mais completa do ambiente, uma visão mais holística das coisas. E assim, se você me pergunta em relação a produtos concretos que podem ser apresentados à iniciativa privada, né, ao setor privado, eu poderia colocar aqui, por exemplo, o compliance ambiental, que é você orientar as empresas a agirem de acordo com a legislação, né, a conformidade de todas as ações, os processos, a gestão com a legislação ambiental, que ela não é uma legislação pequena, ela é grande e complexa, exige conhecimentos especializados. O ESG, que tem a ver com a política da empresa, né, tem a ver com a postura da empresa em termos de governança, em termos de política social, em termos de política ambiental. Para onde é que a gente está caminhando? Né? Não é só cumprir a legislação ambiental, é você poder apresentar à sociedade, até como um diferencial competitivo, que é uma empresa responsável, que tem uma política ambiental, que segue. Então, o compliance junto com o ESG, né, eles se complementam. Tem também o due diligence ambiental, que também serve como uma orientação sobre avaliação de eventuais passivos ambientais, quando ocorre uma fusão de empresas, né? Então, a inteligência artificial, juntamente com o conhecimento e a experiência dos profissionais, não adianta só a inteligência artificial, né? A inteligência humana, ela nunca vai ser descartada, nunca vai ser superada, não é? A inteligência artificial, ela faz uma leitura mais rápida, ela é uma coisa assim que não dá para a gente acompanhar, mas nós temos a percepção dos fatos, nós temos uma sensibilidade que é importante, nós temos aí uma capacidade de prever situações futuras de uma forma mais, talvez, mais aguçadas, pelo menos até então, né? É verdade. Pelo menos até então. A gente não sabe o fim disso, né? Mas é muito bacana. Eu acho que a linha é essa, tá? Assim, minha leitura é o seguinte, o Estado ele tem que vir, obviamente, não tem como fugir das regulações sobre a temática, né? A gente tem uma ferramenta, né? Eu considero a inteligência artificial uma ferramenta, e essa ferramenta ela precisa, como tudo dentro da nossa sociedade, de limites. Então a gente não sabe exatamente nem quais são os limites dessa ferramenta, mas de alguma forma a gente tem que dá-los, né? E aí a iniciativa privada é esse cavalo que sai à frente, né? E aí você colocou muito bem, a pauta ESG, ou seja, você já tem ali uma pauta que pode ser usada pela iniciativa privada como vetor, né? A gente, por exemplo, a gente está aqui num estado de uma irradiação solar absurda. A gente tem aqui já quase que institucionalizado a energia solar como um vetor de produção de energia limpa, energia renovável, energia que impacta diretamente o meio ambiente. E muitas vezes a gente nem leva isso em consideração, né? Ou seja, o Brasil, de uma forma geral, é um país que tem nos seus modais de energia limpa, energia hidráulica, energia solar, energia eólica, né? Então, assim, essa pauta ESG que está relacionada ao meio ambiente, a produção disso, né, a potencialização disso, né? A gente tem hoje pontos aqui no nosso estado que fazem a maior irradiação solar, por exemplo, pontos de vento onde se produz mais vento, isso a inteligência artificial pode exatamente monitorar. A própria proteção através do compliance, ou seja, eu tenho essa realidade aqui, como é que você me orienta, o que você pode fazer? E você colocou muito bem, e aí eu sempre quando falo sobre o tema, já falei com outras pessoas, essa necessidade de validação humana,
né? Ou seja, o humano como o instrumento final que vai fazer com que haja a validação. É uma discussão, eu sei, mas eu queria escutá-lo também. Até que ponto a inteligência vai impactar também nesse aspecto social humano, na retirada de pessoas, né, desse ambiente de serviço. Então, imagine que hoje existe um ecossistema de geógrafos, geólogos especializados, etc. E entra mais um player que é a inteligência artificial. Como é que você vê isso, por exemplo, de retirada de postos de trabalho? O que é a IA pode fazer de positivo e negativo nesse caso? Eu não acho que a IA vai retirar, ele vai criar uma necessidade de reposicionamento. Perfeito. As pessoas vão precisar passar por um período de transição para se reposicionar nesse mercado novo. É uma nova realidade, né? Então, você abre qualquer rede social e aí você está ali passeando ali, muitas vezes, só o que aparece é curso, treinamento, capacitação, né? E aí, assim, aqueles que perceberem essa necessidade de buscar esses conhecimentos, essas pessoas vão largar na frente, né? E essas pessoas serão as primeiras a serem reposicionadas. Então, assim, a inteligência artificial, ela está aí para nos servir, para acelerar. Você vê que eu já vi que já teve vara em tribunais aí que zeraram, conseguiu zerar toda a quantidade de processos com o auxílio da inteligência artificial. Não é que a inteligência artificial substituiu o juiz, mas otimizou os processos de análise. Com certeza. Né? Então, isso que acontece hoje no judiciário pode acontecer também hoje nos órgãos ambientais. E isso pode ajudar, por exemplo, a analisar com uma celeridade maior todos processos de licenciamento ambiental. No final, o ser humano vai ter que validar, vai ter que analisar, ver se a inteligência artificial pensou corretamente ou não. Não é? É como um estagiário que faz um trabalho que ainda está aprendendo, que a inteligência artificial ainda está aprendendo, e ele me entrega um produto e eu, como supervisor, preciso corrigir para saber se está certo, não está. Ou não tá. E no final eu assino. Não é? Então, eu acredito que ela pode ser muito útil para agilizar análises de licenciamento ambiental. Tem licenciamento ambiental aí que dura o quê? 1 ano, 2 anos, quando ele, no máximo, deveria durar 3 meses. Então, seria a mesma lógica, né? Eu tive... Esses dias eu estava fazendo esse exercício, e aí vamos lembrar 2 casos sem entender e me confirmar. O exercício que eu fiz foi, eu peguei um processo gigante, 1000 e poucas páginas, transformei ele em PDF, anexei na inteligência artificial e fiz um comando. Disse, olha, eu queria que você me fizesse um relatório desse processo. Nesse relatório, eu queria que você colocasse os documentos relevantes, os IDs dos documentos e colocasse, ao final, uma sugestão de orientação para os próximos passos. Basicamente isso. Coloquei, anexei, dei o comando, eles fazem uma simulação, né, de tempo, mas 2 minutos, eu acho, não, nem 2 minutos, 1 minuto, estava lá a sugestão, os pontos relevantes, etc. Óbvio que eu fui reler, mas eu já tinha um instrumento na minha mão e realmente, de forma muito impressionante, né, porque a gente não sabe como é a mágica, né, eu vi lá os pontos que eram mais relevantes e eu vi a sugestão, e a sugestão era muito razoável. Óbvio, tinham diversas outras possibilidades, mas a sugestão era muito razoável. Então, isso já está se aplicando a processos judiciais, e a ideia é isso também aos licenciamentos ambientais, ou seja, né, eu já passou por minha mão um relatório, você me corrige, relatório de impacto ambiental, eu acho que é isso, né? Relatório de impacto sobre o meio ambiente, o RIMA, né? RIMA, exatamente. E ele tinha 600 páginas. Eu comecei a ler, não, peraí, E calma. olha que o RIMA é uma espécie de um resumo com a linguagem mais acessível Imagina. Em relação, por exemplo, ao EIA, né? Porque eles estão associados, né? Então, aí você imagina um negócio desse, né? Você bem coloca, né? Sendo analisado, né, previamente por uma inteligência artificial,
de modo, né, a entregar um resumo do resumo, né, um resumo do resumo, com os principais pontos, o que deve chamar a atenção, se foram cumpridas todas as condicionantes. Então você bota lá as condicionantes e bota o relatório. Olha, pergunta que eu vou fazer para você é se cumpriram todas as condicionantes, enfim. Eu acho que é por aí, né, o caminho. O caminho é exatamente esse, porque assim, aquela operação mecânica de extrair do processo ali o que é mais relevante, aquilo que você busca, você já ganha muito tempo com isso. Depois você vai conferir se aquilo faz sentido, se não faz, né? Eu não aconselho, especialmente no que diz respeito à jurisprudência, né, você acreditar piamente no que a inteligência artificial está te apresentando como jurisprudência, se é real ou não. Né? Eu sei que existem formas de você dar o comando certo para que aquilo possa ser mais confiável. Mas, de toda forma, o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode simplesmente confiar 100% nessa tecnologia. Nós precisamos muito do aval de quem entende, né? E eu acho até que o que é que existe hoje no mercado que eu já observei com relação à inteligência artificial, que é muito interessante. Eles têm hoje uma percepção de múltiplas inteligências artificiais. Então, existe até um brasileiro, que eu não lembro agora o nome, mas ele conseguiu criar um sistema, vou falar assim, leigamente, em que ele coloca para conversar múltiplas inteligências. Então, imagina, ele vai lá e diz assim, a ChatGPT, o da Microsoft, o outro, 4 inteligências. Isso é o loop infinito, né? Aí ele diz, o problema é esse. E aí elas começam a debater para chegar a uma conclusão. Então, imagine que são 4 quase especialistas debatendo para chegar a uma conclusão. Ainda assim é possível errar, porque, obviamente, ela não tem esse vetor. Mas aí você coloca uma segunda camada, que eu acho que por exemplo, no nosso caso no direito, é uma camada importante, né? Porque ela, como é uma inteligência inventiva, ou seja, ela inventa coisas a partir de lógica, a partir de outros mecanismos, o comando seria o seguinte, olha, não invente. Está aqui a base de dados, a jurisprudência. Jurisprudência são julgados que existem. Então, a jurisprudência é essa. Você vai colher dessa base de dados. Então, geraria um comando mais seguro com relação a isso. Então, são inteligências mais sofisticadas, né? O que se escuta na praça é que o ChatGPT e outras, elas são nota 8. Né? E é possível aumentar o nível de acurácia dessas inteligências a partir desses comandos mais aperfeiçoados, né? Então, realmente, no caso ambiental, por exemplo, né, a inteligência precisaria ter uma lógica ambiental para entender, né, qual é a lógica ambiental. A lógica ambiental, por exemplo, é de proteção ao meio ambiente. Beleza, a partir daí, como é que você se comportaria? E aí eu posso colocar múltiplas inteligências para debater sobre isso. Muito bacana, mas a ideia realmente eu acho que é mergulhar nesse negócio, né? Ou seja, ir atrás do melhoramento da busca por uma inteligência mais efetiva, né? Mais eficaz. É interessante. É interessante que você coloca aqui, porque nos desperta a um ponto fundamental, que você precisa treinar a inteligência artificial. É necessário não apenas dar o comando certo, mas, por exemplo, em se tratando de direito ambiental, nós precisamos passar, por exemplo, para a tecnologia, para a inteligência artificial, como é que funciona o sistema jurídico ambiental no Brasil. Nós temos uma Constituição, tida como Constituição Verde, que foi a primeira Constituição na história do Brasil a ter usado o termo expressamente meio ambiente, né? E quando fez de uma forma enorme. Existem vários dispositivos, não apenas o artigo 225, mas o tema ambiental está espalhado em toda a Constituição. Além disso, nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 81, que é a espinha dorsal do sistema de gestão ambiental público, né? E a partir daí, existem políticas específicas, política de recursos hídricos, Código Florestal, Lei de Crimes Ambientais, e aí não para. Tem uma lei complementar 140 de 2011 que trata sobre a ideia resoluções, federalismo cooperativo ambiental, resoluções do CONAMA, que são inúmeras. Pois é, eu acho que só aí já teria um ganho enorme, né? Imagine você, dentro da perspectiva do nosso Brasil,
que é extremamente perdulário em publicações de leis, você tem que, claro, os especialistas sempre vão ter que estar acompanhando, mas mesmo a gente que tem um quê de especialista, acompanhar esse ritmo legislativo, quando a gente desce, né, de leis para resoluções, para portarias, para instruções normativas, aí vem a questão dos três entes, Estado, município e União. Isso gera um turbilhão de normatizações que realmente até para a gente gera uma dificuldade. Como é que a inteligência pode... Eu acho que nesse caso a inteligência pode ajudar muito, né? Ou seja, você tentar jogar essa base de dados para que ela possa auxiliar, né? Ela auxilia. Não é que o profissional não saiba o caminho. Ele sabe o caminho. Ela vai apenas... o instrumento, ele vai apenas otimizar. É uma questão de tempo. De tempo, sempre, exatamente. É a questão de tempo. O que a inteligência artificial vai fazer em minutos, o profissional faria em horas ou dias. É questão de tempo. Ele iria chegar, porque ele tem o conhecimento acerca do direito, né? Então, ele sabe o caminho, ele sabe onde buscar. Ele sabe, por exemplo, que ao licenciar um posto de revenda de combustível, existe uma resolução do CONAMA específica regulando o licenciamento ambiental daquele tipo de empreendimento. Entendi. Né? Ele sabe, por exemplo, quando o profissional que trabalha com direito ambiental sabe que para instalar, por exemplo, e fazer operar um complexo eólico, existe uma resolução do CONAMA específica que define o licenciamento ambiental para parques eólicos de superfície, que é diferente do offshore. Né? Então, tem regulação específica. Então, quando você utiliza a inteligência artificial para te dar uma resposta, essa resposta vem mais rápida. E você imagine, por isso que eu estou dizendo, eu estou só fomentando o seguinte, você falou aí das resoluções do CONAMA, aí você vai ter também os órgãos ambientais estaduais, eventualmente aquele município vai ter as suas regras próprias. Dentro da perspectiva do direito administrativo ambiental, você vai ter decisões administrativas que podem ser paradigmáticas e isso vai se multiplicando. A questão é só, e a gente nesse sentido converge, né, é que a ferramenta ela vai otimizar o tempo do especialista para que, naquele caso, ele possa, por exemplo, reduzir de dias, meses para horas, às vezes até minutos. Né? Então, dentro dessa lógica ainda, e eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é assim, como é que a gente pode fomentar o uso responsável da IA? Porque, vou tentar contextualizar, hoje nós já temos, né, principalmente as gerações mais novas, nós já temos um problema inverso, que é o excesso de IA. Então, achar, como é que você enxerga, você achar esse meio termo do que seria esse uso responsável, olhando principalmente para a sustentabilidade da IA, porque esse é um ponto também que a gente vai precisar discutir, e obviamente do meio ambiente. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo assim, isso se resolve, no meu entender, a partir de uma rotina, certo? Primeiro, a demanda surge, não é? Ou então você parte em busca de conhecimentos que vão gerar demandas, né? E a partir de então você começa a refletir sobre o problema. Certo. E aí, a partir do momento que você começa a refletir sobre o problema, isso ainda sem utilizar a inteligência artificial, você já começa a fazer o planejamento que vai te auxiliar a dar uma resposta. E a partir de então, para otimizar essas respostas, você utiliza a inteligência artificial. Você não pode ir já direto para a inteligência artificial, no meu entender. Fantástico. Você precisa, primeiramente, criar uma espécie de um planejamento que você possa utilizar depois para executar com a inteligência artificial. Eu até coloquei aqui, você falou um ponto muito importante, eu até fiz umas anotações aqui. O uso da inteligência artificial a partir de dados oficiais e projeções com bases históricas cria cenários que apontam possíveis vetores de crescimento, ameaças futuras para empreendimentos, detecção de eventuais conflitos entre diversas resoluções, entre povos originários, entre comunidades quilombolas com determinados empreendimentos. Por exemplo, detecção de eventuais conflitos, como eu acabei de colocar, com base em dados reais, ou seja, e esses dados reais, quem vai inserir, quem vai analisar
e quem vai trazer para a inteligência artificial somos nós, né? Projeções, nós podemos, a partir da inteligência artificial, buscar informações e fazer projeções de projetos de lei federais, estaduais, municipais, né? Então, com base em tudo isso, nós podemos criar um cenário que nos permita analisar melhor tudo. Fantástico. Né? Então, assim, não é a inteligência artificial que vai responder aquilo que você está perguntando de uma forma automática. Você precisa saber perguntar e precisa também saber analisar o cenário. Fantástico. Eu tinha exatamente, era esse o ponto que eu ia colocar. Eu acho que a inteligência artificial, ela vem e ela domina um espaço que é difícil concorrer, né? Que é o espaço de resposta. Sim. Por quê? Porque, de fato, né, a capacidade de processamento da inteligência artificial, dos dados, das informações, enfim, tudo que está envolvido na inteligência artificial, considerando inclusive essa questão das múltiplas inteligências, você cruzar, etc., isso faz com que realmente, para o ser humano concorrer com ela, ele tem que entrar num nível de especialidade muito alto. E mesmo assim, ele nunca vai concorrer em termos de velocidade. Jamais. Mas ele pode até ganhar em termos de acurácia e de assertividade. Mas, aí esse é um ponto que você colocou muito bem, é o seguinte, a forma sustentável de usar essa ferramenta é controlá-la e conduzi-la. A partir de quê? Como você bem colocou, de entendimento da realidade, análise e, principalmente, aí esse é o ponto, saber fazer a pergunta e o comando certo. Porque é a partir da pergunta e do comando certo que a resposta tende a ser mais assertiva. Né? Então, numa das conversas que eu tive lá no escritório, por exemplo, dos treinamentos, eu disse exatamente isso. Como é que vocês fazem comando para a inteligência artificial? Aí o pessoal, eu faço assim. Eu chego e digo assim, me ajuda a fazer uma petição? Aí a inteligência, ok, e manda uma petição. Aí eu disse, os meus comandos para IA, eles são quase uma página. Eu faço um contexto, digo qual é o problema, coloco as considerações, faço a pergunta e ainda coloco premissas que eu quero dar resposta. Porque se eu não colocar os limites, por exemplo, ela pode ter a inventividade. Então, eu queria que você me fizesse uma petição. Aí se você não botar, por exemplo, que não quer jurisprudência, já que ela inventa a jurisprudência, ela vai botar uma jurisprudência inventada. Aí já imaginou você chegando lá no tribunal com uma jurisprudência inventada? Então, é muito nesse sentido, né? O uso sustentável passa pelo filtro, né? Prévio e posterior, né? Aí entra na questão da responsabilidade, né? Porque ela informa alguma coisa e se você subscrever aquilo, você assumiu a responsabilidade. Ela pode até estar induzindo o magistrado a erro, né? Eventualmente induzindo a erro, a gente sabe disso. Existem viés, existem tendências na inteligência artificial. Ela não é criada do nada, ela é criada por alguém. Alguém criou aquela inteligência artificial, em que pese hoje até discussões também da inteligência criar inteligências, mas assim, é algo que realmente tem esse vetor presente. Como é que você enxerga, aí voltando agora para o Estado, né? A gente estava na iniciativa privada, como é que você enxerga aqui o Estado? Então aqui, municípios, e são muitos, né? Então imagine, a dificuldade hoje que a gente tem na maioria dos municípios é exatamente entender o direito ambiental, né? Muitos municípios não têm secretaria de meio ambiente. Estado, a dificuldade dos estados, o nosso inclusive é um deles, e União, como é que esses entes, e CONAMA, e os órgãos ambientais, de uma forma Ministério Público, como é que eles podem usar a inteligência artificial para fomentar essas políticas públicas, por exemplo, de melhoramento do meio ambiente? Como é que você enxerga isso? A Lei Complementar 140 de 2011, o objetivo dela foi regulamentar o parágrafo único do artigo 23, que a ideia era estabelecer regras claras para ações de cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, né? E, para tanto, a Lei 6.938 de 81, que criou a Política Nacional do Meio Ambiente, e criou também um Sistema Nacional de Meio Ambiente, criou um Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente que existe, mas que poderia ser melhor utilizado, e de modo que
não apenas os órgãos públicos tivessem acesso, mas a população tivesse acesso a tudo que está acontecendo e que, obviamente, é de acesso público, né? Porque nem tudo, né, é de acesso público, tem algumas situações sob sigilo industrial e outras, né? Mas a maior parte desses processos, a grande parte, 90% é público, não é? Então, é importante que esses órgãos possam ter algum diálogo, possam ter algum tipo de comunicação, né? O Ministério Público tem um papel fundamental como fiscal da lei, acompanhar tudo, mas é importante que possa, por exemplo, ter um diálogo prévio entre esses órgãos, de modo que futuramente o Ministério Público não venha para uma discussão depois, né? Que não impede que ele chegue depois, mas chegue depois de uma discussão sem entender o passo a passo de como aquilo foi criado. Não é? É claro que eu não estou querendo esvaziar a atuação do Ministério Público, que é fundamental, mas é importante, sim, esse envolvimento, essa busca de informações, essa busca por entender como o processo foi criado. Há muitas vezes um afastamento, né? Eu não vou entrar nesse mérito, né? Eu sei que tem duas perspectivas, né? Um afastamento necessário e um afastamento desnecessário, né? Porque tem aqueles que defendem exatamente o afastamento para não se imiscuir nas questões administrativas e poder olhar de fora o que está acontecendo, e aqueles que, como é o seu caso, penso eu também tenho esse entendimento, que entende que o mais importante é que você participe do processo e defenda a sua posição no curso do processo, né? na discussão ambiental de uma forma geral. Então, o Ministério Público realmente é muito importante, e esses órgãos ambientais, de uma forma geral, trocando informações, seria realmente algo fantástico. Eu entro num ponto que aí é um ponto muito importante, que é assim, dentro desse cenário todo, né? A gente falou no começo que você tem essa especialização na advocacia em direito ambiental, né? E é algo, inclusive, muito escasso no nosso dia a dia, porque é um direito profundo, né? Importantíssimo, específico, né? Que nasce, no seu caso, né? Nasce antes, inclusive, esse conhecimento na área ambiental nasce antes da entrada no curso de Direito, né? Mas como é que você vê, então, nesse cenário, aproveitando esse gancho, a advocacia especializada em meio ambiente? Quais são, na sua visão, o que o advogado pode contribuir para, nesse cenário de IA, de monitoramento ambiental, de ESG, de due diligence e tudo, o que ele pode contribuir nesse sentido? O advogado ambiental, ele tem que ser um parceiro do desenvolvimento, do projeto da empresa, né? Ele tem que auxiliar aquelas empresas no momento em que ela define sua política ambiental, no momento em que ela aplica, executa os processos. Então, assim, é um profissional que pode ser útil no início, durante e depois dos processos produtivos, né? Então, o advogado ambiental ele é fundamental. Ele conhece o licenciamento ambiental, o início do processo, a tramitação, né? O pós-licença, o cumprimento das condicionantes, a orientação, por exemplo, de um advogado ambiental ou o acompanhamento de um advogado especializado em direito ambiental no cumprimento dos condicionantes pode evitar problemas para as pessoas físicas ou jurídicas, né, que estão, de alguma forma, desenvolvendo alguma atividade que possa gerar algum impacto significativo ao meio ambiente. Então, assim, é um profissional qualificado, né, extremamente útil, ainda mais quando o mundo inteiro fala em mudanças climáticas, o mundo inteiro fala em sustentabilidade. Sustentabilidade é um conceito que surgiu, eu não vou dizer que ele surgiu como um termo em 1987 no relatório Brundtland. O termo, mas a ideia ela era anterior e se chamava ecodesenvolvimento. E ao longo do tempo, essa ideia de ecodesenvolvimento, de desenvolvimento sustentável, tem sido alteradas para discussões mais recentes que estão associadas a políticas das empresas como o ESG, né? Mas a sustentabilidade ela não foi ultrapassada.
esse tema ele não foi ultrapassado, ele continua cada vez mais forte, né? E é a tendência. Então, um profissional que entende a legislação ambiental, um profissional que sabe orientar, um profissional que sabe defender, porque não quer dizer que o Estado acerte sempre, e aí é importante que o Estado também haja da forma correta. Existem procedimentos a seguir. A resolução que impõe obrigações para a iniciativa privada também coloca algumas obrigações para o poder público, né? Existe todo um regramento que é aplicado tanto ao setor público como ao setor privado. Então, o advogado ele tem que ver onde é que o abuso surgiu, o advogado tem que defender, o advogado ele precisa recorrer de determinadas decisões. E aí, se vocês forem ler o decreto 6514/2008, que tem sido atualizado sempre, né, até hoje, é o decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais e infrações administrativas, vocês vão ver que o processo administrativo ambiental ele não é algo simples, mas também não é uma coisa de outro mundo. Exige o quê? Conhecimentos especializados. Então, os advogados ambientais, eles são indispensáveis para quem quer apresentar à sociedade um compromisso social mais forte e ambiental, né? Fantástico, fantástico. Você tem desde a consultoria, né, pelo que você está colocando, ou seja, você vai trabalhar ali na perspectiva de dúvidas, orientações, treinamentos, também, né? etc., até na parte preventiva, né, de assessoria, de acompanhamento do começo, meio e fim, como você falou, e eventualmente, né, na parte judicial, que caso seja necessário para defender, né, o empresário, quem quer que seja, de algum eventual abuso que tenha sido praticado por um órgão, etc. A gente sabe que a legislação brasileira é muito rica, a interpretação mais ainda, né? Pagamento por serviços ambientais, que é algo novo, né? Exatamente. Tem muitas discussões, muitas discussões. Eu não sou um especialista, mas um curioso, e vejo realmente muito espaço para a advocacia ambiental, especializada na área ambiental, porque ela transita, você falou até na parte penal também, né? Ou seja, tem discussões na área penal, os crimes ambientais de uma forma geral, né? Ela transita por vários universos, direito administrativo, direito penal, direito civil, a questão contratual, né? Ou seja, você pode estabelecer compliance, estabelecer uma cadeia contratual de proteção, enfim, tem vários vetores. E de toda sorte, né? Deixo aqui, né? A gente está chegando ao finalzinho do nosso podcast. Como a gente já falou sobre história, a gente já falou sobre a temática em si, falamos um pouquinho da advocacia empresarial. Agora a gente entra no final, nas considerações finais, né? Dentro da perspectiva de que a nossa audiência tem esse papel de conhecer um pouco mais, né? A gente traz aqui sempre no programa da gente exatamente essa ideia de trazer profissionais que sejam destacados no mercado e que tragam perspectivas outras, inovadoras dentro do direito, da tecnologia, da inovação de uma forma geral. Então, deixo um espaço aí para você falar com a nossa audiência sobre tudo que a gente conversou e um pouco mais. Perfeito. Então, eu assim, aconselho vocês que estão assistindo aí, né, o nosso momento aqui, que acompanhe o trabalho aqui, né? Tem esse espaço onde, de vez em quando, aqui, vez por outra, eles estão trazendo especialistas para falar sobre assuntos tão importantes. Juristalk, siga, acompanhe o João Paulo. Eu também tenho compartilhado um pouco do nosso trabalho. Então, se interesse mais sobre essas alterações que estão em curso, porque aqueles que conseguirem acompanhar essas mudanças vão estar numa posição melhor. Então, eu agradeço o espaço, me coloco à disposição para outros momentos e me despeço do público mandando minhas cordiais saudações. Vocês viram aí, né, pessoal? A gente fez mais um Juristalk, dessa vez com um especialista numa área fantástica, que é a área ambiental. Acho que merece toda a atenção, merece todo o cuidado. Trouxemos aqui vários insights sobre o tema
Esse tema realmente faz parte do dia a dia hoje do advogado, do empresário. É algo que realmente o empresário precisa ter na sua mesa. De uma forma geral, as pautas, como a gente colocou, ESG, são pautas importantes. E a ideia é essa, né? Como o professor Carlos já colocou, fiquem, curtam, compartilhem o vídeo, façam os comentários, eu acho que é muito importante. E a gente fica sempre à disposição para que vocês possam trazer realmente esses insights para a gente. Tá? Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.